John Textor, CBF e STJD. O que será que vai acontecer nessa história? Quem vai se dar bem? O que vai acontecer nos próximos capítulos? John Textor, né, dono da SAF do Botafogo, já tá aí há um tempo tentando entrar nesse mundo aí do futebol e conseguiu. E com isso também ele vem tentando agora mostrar que existe de fato uma corrupção dentro aí dos árbitros da Confederação Brasileira de Futebol. Algo que inclusive já aconteceu no passado, se não me engano lá para 2005, assim como também já aconteceu fora do Brasil. Por exemplo, na Itália, se não me engano, a Juventus ela fez algo parecido, né? Roubou aí os árbitros, ajudaram a Juventus durante um ano inteiro e com isso, se não me engano, a Juventus inclusive foi parar na Série B por causa desse escândalo de corrupção. E o que está incomodando o John Textor foi exatamente que ele fez uma denúncia aí do ano passado, em 2023, e o STJD simplesmente jogou no lixo e falou que aquilo era uma piada e por aí vai. De acordo com o John Textor, todas as informações, tudo que ele deu para o STJD era algo que tinha mais de 18 horas de estudo que a pessoa, né, que eles deveriam analisar, ver com calma, e em menos de 24 horas, menos de um dia, eles jogaram no lixo e falaram que aquilo não tinha ligação com nada e por aí vai. E isso tem cada vez incomodado mais o dono da SAF do Botafogo, que ele vai pra cima agora de todo jeito, não quer saber, aparentemente já tá ligando aí com o Ministério Público, por aí vai, justamente com as acusações de que ele tem provas, né, evidências, áudio de um árbitro dentro aí do futebol, né, do Brasil, que tenha assim manipulado alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Ele já alega que isso já acontece aí com clareza, ou pelo menos tem provas, né, desde 2021. Então, nos últimos 3 anos, ele diz que já tem alguma coisa sobre isso, né, 2021, 2022 e 2023. Vai lembrar que o John Textor justamente contratou uma empresa para fazer esse levantamento aí de estudos, provas e tudo mais, justamente para chegar junto em cima da CBF, em cima aí da parte de futebol do Brasil, para tentar aí realmente acabar com a corrupção. Algo que eu já falei inclusive algumas vezes é que hoje em dia é muito fácil você conseguir roubar dentro de um esporte, porque com casa de aposta você simplesmente pode botar o dinheiro que você quiser, e ainda mais se você for o árbitro, você pode simplesmente fazer tudo dentro de campo. Você pode dar um pênalti que não existe, você pode dar um cartão amarelo ou vermelho também, de qualquer forma. E hoje em dia veio o VAR. O VAR também, na minha opinião, ele vem para mostrar que não é ruindade dos árbitros, e sim roubo. Porque a gente vê uma série de erros acontecendo mesmo com o VAR, né? O VAR chegou para tentar ajudar o futebol de uma maneira geral, e no final das contas a gente tem lances muito polêmicos, mas que na verdade algumas vezes são muito claros, né? Uma falta que foi fora da área, o cara marca pênalti, um cartão que o cara quase quebra a perna do adversário, ele dá um amarelo. Então lances assim que realmente ficam claros que aconteceu alguma coisa severa, alguma coisa pesada ou não, e exatamente rola ao contrário, né? O cartão, em vez de ser vermelho e amarelo, a falta que deveria ser pênalti, ele marca fora, ele não dá, né, a falta. Algum lance, por exemplo, de gol, que a bola entrou ou não estava impedido e ele marca o impedimento. Então cada vez está mais complicada essa história, diria, de futebol dentro do Brasil, mas quem pode provar aparentemente é o John Textor. Se existe corrupção ou não existe corrupção, eu não tô aqui para falar sobre isso, mas que todo mundo sabe, a gente que acompanha o futebol, a gente sabe que existem coisas estranhas que de repente podem acontecer em alguns lances aí de jogos, que realmente a pessoa fica na dúvida, né? Será que realmente foi? Será que não foi? Ou lances, por exemplo, muito claros, por exemplo, um impedimento que tá muito pedido, mas o cara não deu o impedimento e saiu o gol e a arbitragem não tá nem aí. Você fala, pô, não é possível que o cara errou. Né? Então tem lances que a gente realmente fica acreditando que, cara, é roubo, não é possível. E também algo que o John Textor tá mostrando com isso é de que a galera é muito e muito clubista mesmo, né? Porque ele tá tentando acabar aí com essa parte de corrupção, ou seja, os times que, por exemplo, são mais beneficiados, vamos dizer, seriam colocados iguais com os outros. Times que geralmente, sei lá, caem para a Série B poderiam de fato aí ficar na Série A se não tivesse, por exemplo, tanto roubo contra eles. Então algo que tá gerando aí esse movimento todo de escândalo do futebol é deixar algo mais igualitário. E com isso a galera, né, pra quem tá ligado, tem que passar uma moto aqui. E com isso, para quem tá ligado, né, já tá tentando ser criada uma nova liga para justamente sair da CBF, né? Temos a Libra e a Liga Forte, que as equipes estão tentando aí se juntar, se estudar para ver se faz sentido. A ideia deles é justamente sair da CBF para poder profissionalizar essa área do árbitro, né? Porque árbitro hoje em dia o cara tem que ser formado em educação física, tem que trabalhar, começar ali com futebol, ganha por partida. Então eles querem também tentar fazer algo do tipo profissionalizar a parada. Pô, você vai ser formado em árbitro de futebol, vai trabalhar com isso direto, 24 horas, vai ser algo realmente, enfim, importante ali, não vai ser, né, algo extra, ou que tu vai apitar uma vez ou outra, ou que, pô, você vai dar
sei lá, vai ser professor de academia personal, no outro dia você tá ali como, de fato, apitando um jogo, então para não ficar algo também bagunçado, estão tentando fazer essa parte de deixar o negócio realmente direitinho. E aí começa todo esse envolvimento também de STJD, CBF, por aí vai, né? Cada vez a gente vê mais coisas estranhas acontecendo, né? Então vale realmente ficar de olho no que o John Texter tem a dizer, tem a falar, se o áudio tem, se não tem. Então, assim, tomar muito cuidado do que pode acontecer, porque, como eu falei, hoje em dia, com caso de aposta, o árbitro pode simplesmente falar lá, apostar muito dinheiro do que o primeiro cartão amarelo vai ser pro time X em vez do time Y. E aí ele chega dentro de campo, bota lá, dá o primeiro cartão com 1 minuto de jogo e pronto, acabou. Então, assim, já tivemos escândalos de jogadores de futebol recentemente, como Aleph Manga, por exemplo, e o Bauerman, que tiveram aí suas sentenças, ficaram um tempo sem jogar. Inclusive, na minha opinião, eles deveriam ter sido banidos do futebol. É mais um caso esquisito de que o cara, ele manipulou o jogo de futebol, né? Recebeu um cartão amarelo de propósito, o outro fez alguma coisa também legal que eu não lembro agora de fato, mas assim, eles foram julgados e, por exemplo, o Aleph Manga, ele tinha sido julgado para pegar um longo tempo sem jogar futebol, mas teve a sua pena reduzida. Então, assim, não sei o que acontece nesse mundo aí de futebol, ou pelo menos a justiça brasileira, que aparentemente a galera não tá nem aí, você roubou, você pode voltar a jogar futebol, você manipulou o resultado, você levou um amarelo para beneficiar um cara que te mandou um zap, o outro faz o gol contra porque pediram e por aí vai. Então acho só muito estranho que isso realmente esteja acontecendo, e com certeza ainda acontece. E o mais engraçado é que a arbitragem não foi citada nos últimos anos, né? Mas vale lembrar, né? Se a gente tem técnicos fazendo manipulação, se a gente tem jogadores fazendo manipulação dentro de campo, por que a gente não pode ter árbitros, né? Então essa dúvida aí é justamente o que o John Textor tentando revelar e tentando fazer com que realmente, aparentemente, saia, né, dos escombros, porque tudo indica, eu diria, que a arbitragem também estaria envolvida com essa parte de manipulação de resultado, né? Jogos que, enfim, era para ser de um jeito específico, o árbitro quis e conseguiu ou não conseguiu, e aparentemente é isso que ele tá falando. Então a gente tem que ficar ligado para ver realmente o que vai acontecer nesses novos capítulos, realmente ver o que vai acontecer na CBF, no STJD e por aí vai. Que existe malandragem no futebol, a gente sabe, todo mundo sabe que existe, né? A parada é provar. E, bom, aparentemente veio aí um cara de fora, um gringo, aparentemente está muito incomodado com essa situação, não só do time dele, pelo que ele falou, ele também quer que todo mundo tenha justiça, ou seja, todos os times sejam tratados igualmente e por aí vai. Então vale a gente ficar de olho nas novidades sobre esse caso, que pode ou não acontecer, né? Vale lembrar também que já, se não me engano, foi a SJD que já falou que se ele tiver não de fato cumprir o que ele falou, né, que vai mostrar provas e tudo mais, ele seria julgado e talvez pegasse pena de pagamento de 100 mil reais e também uma multa aí de não poder participar de atividades nem ir no estádio do Brasil por, se não me engano, 90 dias. Então, assim, meio que já existe alguma coisa contra, né, o John Textor dentro dessa área do futebol, mas então a gente também não tem o outro lado, né? A gente já sabe que se ele tiver, vamos dizer assim, enganado, ou se ele estiver fazendo mentiras ou coisa do tipo, a gente já tem uma parte que diz que ele vai ter que pagar X, mas do outro lado a gente não sabe o que vai acontecer, né? O que vai acontecer se realmente ele tiver certo? Então fica aí a dúvida, né? O que acontece se o John Textor realmente tiver provas, botar aí para todo mundo saber que existe realmente uma corrupção absurda dentro da CBF ou coisa do tipo. O que vai acontecer com ele? Porque o John Textor já sabe, vai pagar 100 mil dólares e multa aí de não aparecer em estádio por 90 dias, mas do outro lado. Então é interessante a gente saber o que vai acontecer esses próximos passos, próximos capítulos desse momento ali de John Textor, Botafogo, futebol brasileiro, CBF, STJD, enfim, meio que virou um caos aí, um escândalo que pode realmente acabar surgindo ou não. Vamos ver o que acontece. E comenta aí o que você acha sobre isso, né? O que você acha que vai acontecer? John Textor vai ganhar? Vai ser CBF? Vai ser STJD? Não vai acontecer nada? A corrupção continua? A corrupção não existe? O que você acha que pode rolar nesse meio do caminho aí dentro do futebol brasileiro? Já chega aqui comentando, deixa o like, se inscreve também e fica ligado em mais notícias aqui no 11 na linha e também novidades e outros assuntos sobre futebol. Valeu!